Boa tarde, né? A paz de Jesus, a alegria do Espírito Santo, o amor da Santa Virgem Maria, o cabelo tá molhado, né? Esteja em nossos corações nesse dia, né? Dia 2 de abril de 2023, onde nossa igreja celebra, onde nós celebramos o Domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém, né? E o evangelho de hoje, ele tá bem comprido, ele é bem grande mesmo. O evangelho para a procissão de Ramos está lá em Mateus 21, que começa do versículo 1 vai até o 11. Qualquer barulho, gente, isso aqui é a minha sala, é uma sala. Então, tem uma janela, né? Eu vou mostrar para vocês, olha, a janela. Eu até fechei a cortina, fechei a janela, ok? Porque aí tem muito barulho. Os vizinhos hoje estão se aproveitando, né? Como muitas pessoas estão se aproveitando, né? E qualquer barulho, você já sabe, tá bom? Então, voltando, o evangelho de hoje, ele começa do capítulo 26 de Mateus, é todo o capítulo 26 de Mateus, vai até o 27, capítulo 27, que termina no versículo 66. Aí é toda a história de Jesus, começa com a conspiração dos sacerdotes, né? Aí vem, e fala sobre a angústia suprema, quando ele prediz a negação de Pedro, a prisão de Jesus, Jesus diante de Caifás, né? E assim vai, Jesus diante de Pilatos, é toda a história de Jesus. Então ele é muito comprido. E como ele é muito comprido, de verdade, hoje nós vamos fazer uma meditação, uma conclusão, vamos concluir todo o evangelho, não tem como ler. Né? E seria muito bom parar para ler cada versículo, meditar, parar, né? E entrar na história, porque é assim que acontece. Quando você lê o Evangelho de Jesus Cristo, quando você lê a Bíblia, seja lá o capítulo que for, entre na história, faça parte dessa história, entre como Jesus, entre como os personagens que ali tiver, que você vai viver verdadeiramente o que a palavra nos diz. Então, e aí o dia hoje, o Evangelho de hoje, que vamos meditar, por ser grande, e não vamos ler, tá? Mas que você leia em casa, né? Se já leu, louvado seja Deus. Então, assim, hoje o evangelho, ele começa com toda essa narração, que é a paixão de Cristo, é a paixão de Jesus. Entra toda, né? E nós estamos começando verdadeiramente hoje a Semana Santa, né? A semana que é a semana que onde vamos refletir até a sexta-feira, né? Passando pela, olha, começa com o Tríduo Pascal, né? Que começa na quinta-feira, passa pela sexta-feira, terminando no sábado com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então tem toda essa semana, e essa semana, a Semana Santa começa justamente hoje, né? Com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Ele sobe num burrinho, né? Vai ler direitinho e vai ver toda essa história. Jesus entra, e quando Jesus entra em Jerusalém, o povo começa a aclamar: Hosana ao filho de Davi. Estou olhando aqui na Bíblia o versículo para não me perder. Quando ele entra, né, em cima de um burrinho, o pessoal tudo com os ramos, né, tudo, né, e começa a clamar: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto do céu. Todo aquele povo, toda aquela cidade estava, né, aclamando Jesus Cristo, clamando, né? E quando Jesus entra nessa cidade, a cidade inteira, né, ela se agita. A verdade é essa, se agita. E alguns começam a perguntar entre eles, né? Mas quem é este homem? Né? Aí eu estou indo bem adiantando. E alguns dizem assim: este é o profeta, Jesus de Nazaré da Galileia. E o povo exaltava, vibrava, né? E com a sua entrada, muitos reconheceram até ele como Jesus, o grande profeta. Preste atenção nessa história. Jesus entra, é aclamado: Hosana, Hosana ao rei, ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? O grande profeta. Quando ele entrou em Jerusalém, ele foi aclamado.
E aí, mais adiante, né, no Evangelho, porque eu estou só concluindo, fechando, e você vai ver Jesus diante de Pilatos. Né? Jesus entra em Jerusalém, e aí mais adiante você lendo, passa por várias, né? E chega Jesus diante de Pilatos. E aí você vai ver que ele diante de Pilatos, Pilatos começa a interrogar. E quando a gente lê o Evangelho, a gente percebe que Pilatos, ele está interrogando Jesus, mas Pilatos, ao mesmo tempo que o interroga, ele faz de tudo para que Jesus não seja condenado. É o que está aqui na Bíblia, aqui que eu estou vendo na minha frente. Pilatos começa a interrogar Jesus, toda a história. E ele faz de tudo para que Jesus não seja condenado. Ele pega Barrabás, que é um grande assassino, né? Coloca lá e pergunta, Jesus ou Barrabás? Mas o povo, junto, né? Sendo excitados pelo sumo sacerdote, que estava ali na hora, junto com toda a multidão, gritam, solte Barrabás e que Jesus seja crucificado. E Pilatos, a partir dali, ele lava suas mãos e permite que Jesus seja crucificado. Né? A partir dali. Que sofrimento, meus irmãos. Que sofrimento, né? Porque assim, aquela multidão que havia aclamado Jesus, hosana ao rei, bendito que vem em nome do Senhor, ele é o grande profeta, o Senhor. Aquela mesma multidão, diante do tribunal, diante de Pilatos, aquela multidão que havia aclamado Jesus, agora estava ali, diante do julgamento, gritando o quê? Crucifica-o, crucifica-o. Ao mesmo tempo que disseram, hosana ao filho de Davi, que Jesus era o grande profeta, agora gritava, crucifica-o. E esse mesmo povo que estava ali começou a insultar Jesus. Além de pedir para crucificá-lo, olha, um Barrabás, um assassino perigoso, que todos conheciam, porque a gente conhece, né? A gente não conhece, aquele cara já matou, aquele cara já fez isso, isso, isso e isso. Todos já sabiam da história. E a história que eles sabiam de Jesus, que ouviam falar, que sabia de Jesus, era que ele fazia milagre, que ele ressuscitou, que ele curou, que ele libertou. E a história de Barrabás era, ele era um assassino, que ele roubava aqui, isso. Mas mesmo diante do conhecimento, por causa que ele estava sendo muito excitado através do sumo sacerdote, que queria a crucificação, eles se deixaram levar e diziam, crucificam, né? Crucifica, e além de tudo isso, ele chega diante desse mesmo povo que estava ali, né? Chega e começa a insultar Jesus. Eles olhavam para Jesus e diziam, não é tu não, que ia destruir o templo e que em 3 dias ia reconstruir? Como é que tu que ia destruir o templo e que em 3 dias ia reconstruir, como é que agora tu não salva nem a tu mesmo, nem a ti mesmo? Salva-te a ti mesmo. Isso aí eu estou toda, né, colocando. Porque é assim. Se és o filho de Deus, homem, desce daí. Tu não dissesse que era Jesus? Mais ou menos isso eles estavam comentando. Porque Jesus dizia que era o filho de Deus. Que Deus estava nele, o Pai está em mim e eu estou nele. Então ele se aproveita. Sabe aquele momento que você não está bem, que a pessoa começa, eu não disse com gosto, né? Porque tem gente que diz assim, eu não disse a tua criatura, mas é para que você abra os olhos. Mas já tem outros que dizem assim, eu não disse, achando bom. Pois era assim que estavam diante de Jesus. O povo que antes, outrora, hosana, agora tu não é disso, tu que não é filho de Deus aí, se tu é filho de Deus, então desce da cruz. Tu que ia destruir o templo. Todos zombavam de Jesus, todos zombavam de Jesus. E muitos diziam, os soldados, né, diziam, tu que a outros salvou,
Tem mania de fazer isso, né? A outros salvou e a si mesmo tu não pode se salvar, né? Nossa, aquilo ali para ele era sabe? Era como se fosse um espetáculo, gente. De uma morte tão dolorosa. Numa cruz, carregou. Que aí eu não entrei na história, porque é muito grande. Então a gente vai naqueles pontos que o nosso coração pede para ir. Mas aí, antes disso, Jesus passou por todo aquele caminho, caiu, carregou uma cruz, Cirineu o ajudou a carregar, sabe, teve os escárnios, né? E o povo gritando, como se fosse um espetáculo. E ele sofrendo aquela dor, sabendo que ia passar ainda por cada passada que ele dava, mas ele se lembrava que ia chegar no canto onde a dor iria ser maior. E tudo para salvar aquele mesmo dito aquele povo que gritava Hosana, que agora grita crucifica, morra, se vira. Ele ia morrer por esse povo. Olha que dor, a dor da dor de sentir, a dor de carregar, a dor daqueles espinhos, a dor da alma. De saber que estava fazendo tudo aquilo por aquele povo que não estava o aceitando. Dor é uma dor insuportável. E agora ele desce, e agora ele vai adiante. E aí os soldados, mas se salvou a tanto e agora não pode salvar a si mesmo? Que Deus é esse? Se és rei de Israel, desce agora da cruz para que eu possa acreditar verdadeiramente que tu és Deus. Tu não é Deus? Então desce aí da cruz para que a gente possa acreditar. Aqueles que confiou em Deus, já que, mas tinha uma turma, um grupinho, que acreditava verdadeiramente, aquela turma que estava ali, aquele grupo que estava ali, tem alguns que acreditaram. É tanto que quando tem aquele terremoto, né, que escurece, que Jesus dá um brado, dá um grito, Eli lama sabachthani, eles achavam até, não sei se eu falei certo, mas eles achavam até que ele diz assim, ele está gritando por Elias, né? E naquele momento do terremoto, aquela coisa toda que Jesus dá o brado, que expira, ele diz verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Então, há uma turma que estava ali, que estava zombando, que não acreditava. Mas ali, tinha uma turma também que estava zombando da palavra, da palavra de Deus. Né? E aí, nós estamos entrando verdadeiramente na Semana Santa. E eu queria fazer uma dinâmica com você. Eu vou ficar de pé, porque eu faço sentada na minha cadeira, tá? E vou colocar, se você tem uma... Opa, vou botar de longe assim, porque eu tô com o cabelo molhado. Sabe aquela imagem do crucificado que a gente tem em casa? Vai para diante dela. Quando você for para a igreja, hoje, para a Santa Missa, ou você que já foi de manhã, vai até. Eu vou fazer essa dinâmica agora com vocês. Jesus, como é que coloca? Olha, eu não sei. Olha, esse Jesus aí. Né? Se coloca diante dessa cruz. Nós estamos na Semana Santa. E se você tem essa imagem, coloca diante da cruz. Se coloca. Veja como é que está a sua vida. Deixa eu pegar aqui a imagem que eu não sei mexer. Olha. Se coloca. Olhe para a imagem. Que tudo isso que ele passou na cruz. Olha a roupa. Meu Deus, deixaram Jesus nu. Para ele era uma vergonha grande. Colocaram isso aqui, essas... Aqui tá, né? Essa coroa diz que era um escravo grande que
colocaram dentro do cérebro do Senhor a mão, os cravos enormes, né? Diante da cruz. Quando ele disse: tenho sede, olha o que fizeram. Perfuraram. Diz que daqui correu sangue e água. Ó, sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Né? E aí, como é que está a sua vida? Como é que está diante da cruz? Hoje, Raimunda, eu, você, a gente faz parte daquele povo que insultava Jesus? Ou daqueles que reconhecia Jesus como o Senhor da vida, como o Senhor que veio para libertar? Então, essa semana toda nós tiremos para refletir. Porque essa semana é a semana do silêncio, de conversão. Nós precisamos chegar na sexta-feira santa, gente, arrependidos dos nossos pecados e podemos dizer assim: Senhor, piedade de nós. Eu estou aqui porque o que interessa agora é essa aqui, essa imagem. É diante dessa imagem aqui que você vai refletir toda a semana. Todos os dias, quando você for fazer a sua oração pessoal, quando você for orar seu texto, ore diante da cruz. E medite. Não que você vai exaltar a cruz, né? Dizer, adorar, não. Você vai olhar para a cruz como fonte, como algo que vai levar você a olhar para a sua vida, silenciar, a se converter, a olhar o que é que você tem. Se hoje você faz parte desse povo que aceita que essa dor que ele passou na cruz foi por você. E aí poder chegar na Semana Santa e dizer: Senhor, piedade de nós, perdoa meu pecado, perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Ou diante dessa cruz, diante dessa semana toda, você vai continuar ouvindo e deixando-se levar pelas mentiras que o mundo, através das redes sociais, diz para nós. Hoje tanta coisa absurda está acontecendo diante dessa dor aqui, diante dessa morte, que ninguém suporta, que de todos os profetas que Deus enviou à terra para falar dele, nenhum aguentou a sua missão, só esse aqui, o seu único filho que deu a vida. Você não conseguiria, eu não conseguiria passar, porque qualquer dorzinho eu já estou gritando, gemendo, pedindo socorro, querendo remédio para passar. Então, diante dessa semana, reflita, é a semana do silêncio, não semana de barulho, não, do silêncio, onde você vai meditar. Ou a gente faz parte daquelas pessoas que escarneceram Jesus, ao ponto de continuar a ouvir o que o mundo hoje deixa para nós. É aborto, é legalização de droga. Eu não quero entrar nisso aí. Mas e você, diante dessa semana? Se ajoelhe diante dos pés da cruz de Cristo e peça a força do céu, a força do Espírito Santo de Deus na sua vida, para que você tenha a coragem de dizer não às coisas que te afastam disso aqui, ó. Porque com isso aqui, Ele abriu o templo para nós, Ele abriu o céu para nós. É esse aqui, não é o mundo, não é a bebida, não é o fumo, não é droga, não é nada que me leva, que abre as portas do céu para mim. É esse daqui que abriu através dessa aqui, ó, dessa dor. Não estou adorando a imagem, mas ela está me fazendo refletir o que o meu Deus foi capaz de fazer por mim, né? Então, que nessa semana a gente silencie o nosso coração e possamos nos abrir ao que nós fizemos, porque com os nossos pecados nós escarnecemos Jesus. Quantas vezes eu te escarneci, Senhor? Quantas vezes eu duvidei de ti, quando eu deixei que o mundo, a voz do mundo fosse maior do que a tua voz em mim. Medite. E tudo isso, hoje, é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo.